Nesta noite, amém? Vamos adorar ao Senhor. Tudo você pode naquele que te fortalece. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Esta é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Glória a Deus. Obrigada, presbítera. Amados, as coisas elas se passaram. Tudo se fez novo.
nas nossas vidas. Então vamos orar, vamos se levantar, vamos orar pela nossa família agora. Daqui a pouco vocês sentam. Oh glória, nós vamos orar pela nossa família, porque o Senhor vai fazer coisas novas na nossa família. Tempo novo, vida nova, recomeço, é o que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Satanás quer fazer você olhar para o problema e falar, não vai dar mais certo, eu não vou continuar, não vou andar de novo, não. Mas você vai se levantar, vai andar, porque o Senhor faz nova todas as coisas, tudo novo se fará, como disse esse louvor. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da nossa família. O Senhor tem visitado cada família desse bairro do Paravente, tem entrado em cada lar, tem transformado cada vida. Eu creio, Senhor, que o Senhor ainda fará novas coisas em cada família. Eu te louvo, eu te agradeço, porque eu sei que o teu cuidado é por nós, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada família aqui representada. Meu Deus, abençoa, Senhor, a família da presbítera Adriana, presbítero Alex, seus familiares. Meu Deus, venha com a tua graça, Senhor, sobre as suas mães, trazendo um tempo novo, alegria, saúde, novidade de vida. Meu Deus, abençoa, Senhor, a vida da Deise, da sua família, dos seus filhos, cobre ela com teu sangue, abençoa poderosamente este lar. Meu Deus, venha com a tua graça, com a tua unção, restaurar o que necessita ser restaurado. Em nome de Jesus, curar o que necessita ser curado. Meu Pai, venha sobre a vida da Andréia, dos seus filhos, cobre eles com teu sangue, dá os seus netos, Pai, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor já tem cuidado dessa família, mas eu peço a Ti, Senhor, vai aonde a nossa oração, onde os nossos pés não conseguem chegar, mas as nossas orações chegam, em nome de Jesus, operando com libertação, com transformação, em nome de Jesus, eu creio no Teu milagre. Abençoa, meu Deus, a vida da missionária Elizabeth, a vida dela e dos seus filhos, cobre eles com Teu sangue, abençoa poderosamente, cada dia mais, meu Deus. Abençoa, Senhor, meu esposo, apóstolo Douglas, cobre ele com teu sangue. Honra, Senhor, o chamado, honra, Senhor, a saúde, dá saúde, longevidade, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa filha Thalita. O Senhor tem trazido um tempo novo sobre a nossa família, e eu creio, Senhor, que o Senhor vai cuidar dos nossa filha, das nossas mães, meu pai, Senhor, vai cuidando dos nossos irmãos, nossos sobrinhos netos, nossos primos também, em nome de Jesus, aqueles que estão perto e aqueles que estão distantes. É o Senhor quem cuida, porque eu sei que é o Senhor quem restaura, eu sei que é o Senhor que capacita. Meu Pai, abençoa, Senhor, poderosamente, Pai. Em nome de Jesus, os vizinhos da direita, os vizinhos da esquerda, os vizinhos da frente, os de trás. Opera com o teu milagre em cada lar, restituições familiares, curas. Senhor, tira da depressão, tira da ansiedade, transforma, Senhor, cada família. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor. Agora você pode sentar. Glória a Deus, né? Amados, eu tenho alguns avisos para dar para vocês. Nós fechamos ainda a nossa agenda de outubro, né? Já fizemos a nossa agenda. Nós teremos culto aqui toda quinta e todo domingo, exceto no sábado agora, que nós faremos o culto da tarde com Deus no Monte do Cocaia. Apóstolo, é o primeiro sábado do mês, eu já tenho compromisso. Eu também tenho um compromisso. Uma amiga minha vai ser ungida pastora, então eu quero muito estar num local que ela vai ser ungida. Mas é às 15h30. Eu creio que dá tempo de fazer essa tarde de louvor, de adoração, e dá tempo de fazer os nossos compromissos, que acho que todo mundo tem, né? Então, vamos ali adorar o Senhor no monte, e eu creio que não é sempre que a gente faz um evento desse. Nós fazíamos manhã com Deus no monte.
Mas o Senhor cobrou e falou, volte a fazer. Aí eu falei, Jesus, mas de manhã eu apóstolo trabalha. Aí o Senhor falou, vai à tarde. Aí eu falei, amém. Até marcava com algumas pessoas não acordavam. Aí, inclusive, eu tinha muita preguiça de acordar cedo. Confesso que a gente trabalha a semana toda, né? Chega no domingo e você quer dormir um pouquinho mais. Então, é normal, todo mundo. Eu sou humano também, né? Tem de carne e osso. Então, às vezes tem alguns compromissos aí. Então, por isso que eu falo para vocês, não fiquem de fora dos eventos da igreja. Nós teremos o nosso culto de mulheres guerreiras de outubro. Nós teremos um culto especial na quinta-feira, no dia 16 de outubro. Eu quero que vocês estejam aqui. Vai ser aniversário do apóstolo Douglas. Não dá para fazer surpresa para ele, porque é ele que tem que dar o din-din para comprar as coisas. Então não tem como, né? Então, ao culto de aniversário do apóstolo Douglas, dia 16 de outubro, eu vou fazer um bolinho simples, mas nós vamos comemorar com ele esse culto de quinta. E no dia 18, nós teremos o nosso culto de mulheres guerreiras. Ah, apóstola, por que dia 18? Vou falar o porquê. Eu tenho uma amiga também que vai fazer um evento, encontro de mulheres, no dia 25 de outubro. E eu quero ir nesse encontro, que é uma amiga minha. Ah, tem outro evento, quem quiser também participar junto. Nós teremos aí uma saída com o pessoal de outro ministério. Dia 11 de outubro, nós vamos para o Bosque Maia. Só mulheres. Vamos fazer a tarde das amigas, para a gente relaxar, conversar. Vai ter palestra com psicóloga, vai ser muito gostoso. Estão todos convidados, né? Aqui da igreja, quem quiser comer pode ir. Se alguém não for, eu vou. Eu sei que eu vou, né? E no dia 18, esse culto de mulheres guerreiras, que vai ser uma bênção, vai ser com o tema Outubro Rosa. Já estou vendo uma amiga que é enfermeira, pastora, enfermeira, para estar conosco dando uma palestra sobre Outubro Rosa. Caso ela não venha, vocês terão uma palestra de Outubro Rosa com a pastora de vocês, com a apóstola Cíntia. Porque, né, às vezes eu chamo o povo falar que não dá, então pronto. Eu estou aí para cobrir mesmo, vai ser uma bênção. E eu sei falar bastante sobre Outubro Rosa. E no nosso chá de mulheres, me perguntaram hoje, apóstola, paga convite? Eu falei, não. Ai, apóstola, aqui na Zona Norte, o povo faz chá de mulheres e cobra convite. Eu falei, mas eu não vou cobrar, porque eu quero dar acessibilidade para as mulheres irem. A pastora Márcia, que vai ministrar, é um chá anual que eu faço. E esse chá vai ser diferenciado. E vamos comemorar o aniversário da igreja nesse mesmo dia. 4 anos de missão apostólica Church. Então, vai ser um chá que vai ser de mulheres, porém vai ter homens também. Porque vai ser comemorado o aniversário da igreja. Então, nós já vamos fazer umas coisas aqui muito legal. Vai ser bem legal mesmo. Então, não perca esses eventos. Esse chá de mulheres, ele vai ser... todos os cultos de mulheres agora, eu mudei o horário. Vai ser todos às 19 horas. Tá? Não vai ser mais às 17. Porque às 17 horas estava dando conflito aí para algumas pessoas, né? Que tem as casas aí para colocar em ordem na semana. Tem almoço com mãe, tem compromissos. E aí acaba se atrapalhando nos horários, né? Às vezes vai fazer alguma visita, às vezes tem algum compromisso que não dá para estar daqui 17. Às vezes vai fazer uma faxina, né? Até eu fiz. Se aparecer na faxina hoje para eu fazer, eu vou fazer, porque eu estou precisando de din-din. Mas então, é assim, né? Às vezes você vai fazer um trabalho, qualquer bico, qualquer coisa, e aí você se perde no tempo. Então, às 19 horas, a profetisa Midian sugeriu 19h30, mas eu falei, não, vai ser 19 horas que dá tempo de fazermos o nosso culto. Então, dia 14 de outubro, 19 horas, culto de mulheres guerreiras. E no dia 25 do 11, o culto de
o chá de mulheres guerreiras anual, junto com a comemoração do aniversário da igreja, tá bom? Então vai ser às 19 horas também. Então teremos aí alguns convidados, algumas pessoas especiais que estiveram aí conosco ao longo do tempo, e vamos adorar ao Senhor. E tem muito mais novidade aí para nós, tá? Tem muita coisa boa que eu quero fazer no ano de 2026. Eu tenho um projeto, e esse projeto chama-se Mulheres Empreendedoras. Eu quero fazer cursos, dar cursos para mulheres aprender a fazer coisas diferentes. Que coisas diferentes são essas? Pintura em tecido, artesanato, fuxico, não fuxico de fuxicar na vida dos outros, né? Mas fuxico de artesanato, pintura de gesso, todas essas coisas eu sei fazer. Então eu quero ensinar vocês a fazerem chocolate caseiro, cesta de café da manhã, ovo de colher. A presbítera Helena já experimentou, né? Os meus dotes culinários. Então eu quero ensinar vocês a conquistarem recursos. Por quê? Se vocês forem bem-sucedidas, eu fico feliz. Porque existem pessoas que não dão valor para aquilo que a gente semeia. Então eu quero ensinar. Estou ensinando também, dando aula particular, mas aí já é um trabalho, de alfabetização de adultos. Se alguém se interessar, fale comigo também. Estamos também dando curso de capelania online. E eu vou também dar um curso de evangelismo estratégico online para vocês, líderes de igrejas. Quem quiser, fale comigo também. Quem quiser ensino bíblico. Quem quiser ensino bíblico, o apóstolo Douglas está aqui. Está à disposição para poder dar o curso de panorama bíblico. Porque ele tem uma boa bagagem disso. E com certeza você vai aprender muito. Eu sou a primeira aluna. Porque eu sei, mas eu quero aprender mais. Então, o Sócrates fala que eu só sei que nada sei. Então, nós temos que a todo tempo estar em constante aprendizado. Eu louvo a Deus porque eu também tenho uma boa bagagem, mas esses cursos que eu citei são cursos que eu tenho mais bagagem. Então, eu quero fazer umas coisas legais, tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Falei muito, né, apóstolo? Tá bom, né? Amém. Glória a Deus, amém? Paz do Senhor a todos, presentes, os que nos assistem, em nome de Jesus. Pelos 4 cantos do Brasil e do mundo, compartilhe essa live, você que está assistindo, em nome de Jesus, para que outras pessoas possam ser abençoadas, amém? Não senta não, em nome de Jesus. Então vamos fazer um ato profético aqui, em nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar, amém? Deixa o microfone lá. Você vai, vem cá, você vai ungir as mãos dela, todas delas. Depois que ungir a tua mão, você vai pôr a mão na tua cabeça e nós vamos orar, amém? Ungir as mãos dela, das irmãs que estão aqui presentes, em nome de Jesus. Ungir as mãos delas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ungir as suas mãos. Aleluia. Este óleo aqui, pode fechar aqui. Glória a Deus. Este óleo aqui é consagrado no monte. Nós sempre levamos no monte para consagrar. E você vai se ungir, em nome de Jesus Cristo. Que quando você põe a sua mão, o Senhor também põe a tua mão. Põe a tua mão na cabeça. Em nome de Jesus, vamos orar agora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós apresentamos nossas vidas diante do teu altar. Espírito Santo de Deus, Pai, o Senhor venha derramar, Pai, da tua unção do teu Espírito Santo, do batismo do teu Espírito Santo. O Senhor venha trazer cura, libertação e transformação sobre cada pessoa aqui. Cobre com a tua unção. Que esta unção venha despedaçar todo jugo. Venha despedaçar toda palavra contrária, toda sentença de morte, toda palavra de sentença vai ser despedaçada agora. Quebra agora, Senhor, toda opressão, todo mal que foi lançado contra essas vidas, contra as suas famílias, seja quebrado agora em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que o óleo da unção, a gordura, ela despedaça o jugo, e todo jugo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, é despedaçado agora em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Você já está ungida, consagrada. Em nome de Jesus.
E se você precisar de óleo, frasco de óleo, a apóstola vende um óleo que nós consagramos no monte. Amém? Depois ela vai te passar os valores em nome de Jesus. E referente ao esse chá de mulheres anual, né? 4 anos oficial, né? Porque a gente tem muito mais tempo de caminhada. Né? Só de ministério a gente tem 30 anos de ministério. 35 já. Uns 35 anos de ministério, eu apóstolo. Né? Mas só do CNPJ, o CNPJ que é novo, que é 4 anos. Só que a gente tende a pensar, eles são novos, né? Não. A gente tem mais de 35 anos de caminhada no Evangelho. 20 anos pastoral. Mais de 20 anos pastoral, então nós temos muita bagagem. Temos, né? Vamos fazer 30 anos de casado, então a gente temos uma bagagem aí para poder aconselhar casais. Você precisa de aconselhamento para casais. Nós vamos ainda fazer, né, o nosso encontro de casais. Em breve vamos estar anunciando aí. Então fique atento nas nossas agendas, compareça nas nossas agendas. Em nome de Jesus, que vai ser uma grande bênção. Abra lá em Mateus 26. Em nome de Jesus. Porque Deus tem uma palavra para falar ao teu coração hoje. Em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo hoje possa transformar a tua vida. Você que nos assiste, né? Venha estar conosco, Rua Augusto Calheiro, Jardim Paravente, número 53. Próximo ao Bosque Maia, próximo à Policlínica. Um deles super fácil de achar. Amém? E não existe lugar longe. Né? Só você pôr no GPS que você acha. Em nome de Jesus Cristo. Acharam aí? Mateus 26. Lá no verso 36. A palavra do Senhor diz assim. O subtítulo é Jesus no Getsemane. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levantando consigo a Pedro e aos 2 discípulos, aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. E voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a esta palavra, que o teu Espírito Santo venha, Pai, nos ministrar esta noite. Em nome de Jesus, consagramos esse tempo a Ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E aqui foi um momento de angústia que o próprio Jesus passou, né? Estava chegando o tempo que ia se cumprir a palavra, né? A palavra da sua crucificação, ao qual ele tinha que cumprir o seu chamado, ele tinha que cumprir a missão pelo qual ele veio à Terra, que é justamente trazer a redenção aos homens, trazer a redenção para a humanidade, né? E carregar sobre si todo o peso do pecado da humanidade, que diz a palavra que ele carregou sobre os seus ombros todo o peso, né? Todo o peso do pecado. E nesse momento de angústia, o próprio Jesus, que era um Deus encarnado, o próprio Deus pediu para os seus irmãos orarem por ele, né? Até ele precisou daquele momento: vigiai comigo, orai comigo esse tempo de angústia, esse tempo de aflição, porque Jesus, ele sentiu a aflição. E diz a palavra em outros textos que a agonia dele, a angústia dele, a tristeza dele era tão forte, era tão pesada, que ele suava gotas de sangue, pingava sangue, né?
existe um tipo de paura que quando a pessoa ela está num estado tão terrível de sofrimento, de angústia, ela transpira o sangue pelos poros. Mas esse é um momento muito crítico na vida de uma pessoa, quando ela está à beira da morte. E Jesus ele estava nesse ponto, ele estava num sofrimento muito pesado, muito grande. E ele pediu para que os seus discípulos, aqueles que andavam com ele, orassem com ele. E naquele momento ele chegou e ele orou 3 vezes ao Pai, né? Se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita primeiramente a tua vontade. Ele não queria, ele orava assim, mas ele sabia que ele tinha que cumprir aquela missão. Ele sabia o que o aguardava na cruz do Calvário, que ele tinha que carregar o pecado da humanidade, mas que ele ia sofrer na sua carne, ele ia derramar o seu sangue, ele ia sofrer muita dor, muita angústia, né? Muito sofrimento. Então, ele sabia, mas ele, na sua humanidade, porque ele estava como filho do homem também, ele estava como Deus encarnado, ele ainda sentia a dor, porque ele estava no corpo humano ainda. Então ele pediu para o Pai que, se possível, passasse aquele sofrimento dele, porque ele ainda estava em carne. Por quê? Porque ele sabe que nós, seres humanos, nós passamos por guerras e por sofrimentos, né? E quantas pessoas hoje passam por tanto sofrimento, por tanta angústia, e ele falou assim, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Pai. E hoje, por muito menos, as pessoas, elas passam por dores, por sofrimentos, e elas querem abandonar tudo. Elas não querem seguir a sua caminhada, elas não querem buscar, né, do Senhor, elas não querem buscar, elas querem se ver livre dos problemas. Só que, quanto mais você foge do problema, mais o problema, ele se avoluma sobre a tua vida. Então nós temos que entender que, nós temos que compreender que quando nós passamos por sofrimentos, né, não é porque Deus ele é masoquista, ele se agrada do sofrimento, é porque o homem ele é provado no sofrimento. Porque quando está todo mundo bem, quando está todo mundo bem com saúde, com dinheiro, com alegria, é fácil ter amigo, né? É fácil, né? Quando você está com dinheiro, aí chove de amigo, né? Quando você está com carro, quando você está com dinheiro, quando você está com status, aí chove de amigo, né? Aí você é amigo até do ralo, né? Aí aparece parente, aparece família. Mas quando você passa uma dificuldade, quando você enfrenta uma guerra, uma enfermidade, quando você enfrenta uma luta, né? Uma luta financeira, quando você enfrenta uma luta na tua família, quando você passa guerras, o que acontece? Todo mundo quer ficar longe de você. Ah, fulano é problemático. Ah, o fulano é assim. Ah, aquela pessoa ali, ó, é problemática, eu não quero ficar perto dela não. Só que ela se esquece que ela também passa por problemas, que ela também passa por sofrimentos. E todo ser humano passa por sofrimentos. Cada um passa um nível de sofrimento diferente. Cada um passa um nível de problema diferente. Uns com a família, outro com os filhos, outro na carne com a enfermidade, outros com a sociedade, outros... Ou seja, se a gente for enumerar aqui, tem uma infinidade de problemas que as pessoas passam, né? Tem problemas que nós passamos, né? E tem problemas que nós procuramos. Quantas pessoas que poderiam evitar problemas, elas gostam, aquela velha frase, né? A pessoa gosta de procurar sarna para se coçar, né? O cara sabe que é errado, mas o cara vai fazer. Para-raio de problema. O famoso para-raio de problema, né? O cara sabe que é errado trair, mas o cara vai lá, arruma um monte de diamante. O que acontece? Aí, destruição na certa do casamento, né? Que quando descobre, destruição de família, de filhos, enfim, acontece uma série de problemas, né? Com vícios, com drogas, com álcool, com coisas ilícitas, praticar coisas ilícitas. Então as pessoas, elas que procuram problemas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se autodominar, que a palavra fala, para nós exercermos um domínio próprio. Por quê? Porque o inimigo, ele vem com a tentação humana sobre nós. Vai lá, faz o negócio, olha lá, o fulano fez, vai fazer também, não sei o quê. Só que nós temos que aprender a dizer, não vou fazer, não vou me envolver com fulano, não vou ficar perto desses problemas. Nós temos que usar o nosso livre-arbítrio para nos proteger. Porque muitas das vezes, o que a gente faz com o nosso livre-arbítrio? O que é o nosso livre-arbítrio? Eu faço o que eu quero, né? E as pessoas, elas se arrebentam com o seu livre-arbítrio. Elas destroem as suas vidas, destroem suas famílias por conta do seu livre-arbítrio. Eu faço o que eu quero,
eu sou o dono do meu nariz, faço o que eu quero, eu falo o que eu quero. E muitas dessas, só da pessoa abrir a boca e falar coisas inadequadas, ela acaba se prejudicando e prejudicando outras pessoas. Então nós temos que entender que quando vem um sofrimento sobre nós, não é esses que nós procuramos, né? Não é esses que a gente provoca. O que a gente provoca são os mais doídos. Esses sofrimentos que nós provocamos são os piores. São as guerras que o Senhor não queria que nós entrássemos. Mas tem guerra que a gente entra, entendeu? E a gente fica falando, Deus me ajuda, me ajuda. Aí Deus olha lá e fala, meu filho, você caçar problema e que ainda eu tenho que resolver esses BO ainda, né? Então o que acontece? Muitas das vezes a gente tem que buscar o Senhor, porque muitas das vezes que a gente acaba fazendo, a gente entra nos BO e o Senhor ele quer te ajudar. Mas quando Deus ele te ajuda, o que ele fala? Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E Deus ele nos livra. Amém? Mas só que tudo tem limite. Dependendo da gravidade dos problemas que nós provocamos, existem as consequências, né? Que nem eu falei no culto passado, eu falei que a nossa liberdade, ela tem um preço. A nossa liberdade, ela tem responsabilidades e consequências. Então, tem gente que fala assim, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu bem entendo. Né? A pessoa pode até fazer o que ela bem entende, só que lá fora na sociedade, existem leis, regras, sistemas, que é o qual, quando ela faz o que ela quer, o que ela bem entende, ela vai infringir, né, o espaço do outro, ela vai infringir leis. E quando ela comete vamos supor, uma infração, ela vai ter que cumprir com as leis, com as penalidades da lei. Né? Por exemplo, o nosso próprio corpo. O nosso corpo, ele tem limitações. E a pessoa fala assim, eu vou beber quanto eu quiser. E a pessoa vai se arrebenta na bebida, só que o corpo tem um limite. Chega uma hora que o teu fígado vai explodir. O teu corpo não vai aguentar, você vai ter um coma alcoólico, você vai morrer. Porque até o nosso corpo tem limites. Então, a pessoa fala assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu vou me encher de tatuagem, eu vou pôr um monte de porcaria, eu vou usar a droga que eu quero. Você pode até fazer, mas o teu corpo ele vai cobrar, sabe como? Com enfermidades, com doenças que elas vão explodir por conta das suas próprias decisões. Então, se você puder, não faça. Tome decisões coerentes, equilibradas. Por isso que o Senhor te deu uma cabeça para você pensar, para você ser uma pessoa inteligente, para você poder dizer não. Porque sempre vem aquelas amizades, né? Vamos fazer, vamos não sei o quê. E a gente tem que usar o nosso livre-arbítrio para quê? Se afastar de problemas. Porque nós, naturalmente, nós já enfrentamos guerras e lutas. E dificuldades do quê? Da nossa vida. Né? Porque cada um tem uma caminhada. Então, o que você tem que fazer com a tua caminhada? Quando vier os problemas naturais, quando o Senhor for provar você, as provações de Deus, elas têm início, meio e fim. Para quê? Para te aprovar. Mas quando você provoca problemas para você, os seus problemas, tem problemas que não tem fim. Né? Tem problemas que eles não eram para acontecer, mas a própria pessoa, ela procurou problemas. Né? Então, precisa do quê? De uma intervenção de Deus. E Deus ele está pronto para intervir nos seus problemas, mas Ele quer uma decisão tua. Ele quer te ajudar a te livrar dos seus problemas. Mas você também tem que ser uma pessoa inteligente. Poxa, o Senhor vai me livrar desse problema, mas eu tenho que ser grato ao Senhor para não me envolver mais nesses problemas, porque o Senhor me livrou ou vai me dar livramentos. Então nós temos que buscar esses livramentos. Né? Lá em 2 Coríntios capítulo 12, lá no versículo 7, o apóstolo Paulo fala assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então o Senhor disse para ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Então, sabe quando você é forte? Sabe quando o Senhor te fortalece? Quando você aprende a passar pela angústia,
Porque todos nós passamos um momento de angústia. Sempre vai ter um momento de angústia que você vai passar. Uma angústia na tua alma. Sabe aquela angústia que você tem vontade de morrer, que você quer cortar os pulsos, que você quer beber, que você quer tomar uma cartela de remédio para se matar? Que você não aguenta mais a sua vida? Entendeu? Tem pessoas que estão assim. Pessoas que estão me assistindo estão com a arma engatilhada para se matar hoje. Então eu falo para você essa noite. Desengatilha, desarma essa arma. Entendeu? Tira, né? Desmonta essa arma e ouve essa palavra, porque o Senhor tem livramento para a tua vida. E essa angústia vai ser da tua alma hoje, porque o amor de Cristo entra no teu coração. E ele continua dizendo aqui, ó, necessidades. Ele passou necessidades, ele passou perseguições, ele passou por humilhações, ele passou por todo tipo de sofrimento. Mas sabe por que sabe por que Paulo pôde dizer: em todas essas coisas eu sou mais que vencedor? Por quê? Porque ele passava pelas guerras, mas ele nunca abandonava o Senhor. Ele sempre buscava o Senhor. E muitas das vezes o que acontece, por que o Senhor permitiu o espinho na carne dele? Lembra que o primeiro texto que eu li? O Senhor Jesus pediu 3 vezes para que o Senhor passasse aquele cálice dele. E aqui o apóstolo Paulo pediu 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho da carne dele. O que era o espinho da carne? Né? Era um mensageiro de Satanás que o Senhor permitiu que entrasse na vida de Paulo para que ele não ficasse soberbo, arrogante. Por quê? Porque ele foi ao terceiro céu e ele recebeu revelações tão profundas, ele recebeu revelações tão poderosas que ele podia ficar, né, exaltado. Eu sou o melhor dos apóstolos, né? Eu sou o cara, eu fui o único que foi ao terceiro céu, né? Eu sou o super apóstolo, né? Só que o Senhor queria que ele fosse humilde e que ele fosse servo. E que ele, né, fosse uma pessoa obediente à sua palavra. Tanto é que aquele espinho na carne lhe causava sofrimento e dor. Quando vinha a soberba na alma dele, quando ele pensava em se ensoberbecer, aquele espinho na carne, né, é como freio. Sabe aqueles freios que a gente põe no cavalo, quando a pessoa cavalga? Quando o cavalo quer passar além da conta, o cavaleiro puxa aquela rédea, né, o animal sente aquela puxada e ele volta de novo a se conter. O espinho na carne era a mesma coisa. Ele fazia Paulo ficar contido. Para quê? Para que Paulo não, né, na sua soberba, na sua arrogância, não buscasse problemas além da conta. Para que ele não buscasse problemas que não fosse, né, ele não buscasse guerras que não fosse o Senhor que permitia. Para ele, né, ele não caçasse assunto, não caçasse sarna para se coçar. Então, muitas das vezes o Senhor permite guerras na tua vida, sabe para quê? Para você se aquietar. Para você, né, você parar e você pensar e refletir. O que eu estou fazendo da minha vida? Para você parar e pensar que o mais importante da tua vida é o Senhor. O mais importante da tua vida é Deus. Que é tempo de você parar com essas loucuras, de ficar com aqueles rompantes, aquelas loucuras. Eu vou fazer o que me dá na telha, eu vou arrebentar a cara dele, né? Eu vou sair, vou fazer, vou acontecer. Tem gente que é assim. A pessoa é destrambelhada, a pessoa quer sair batendo todo mundo, quer falar, eu vou pegar arma, eu vou matar o fulano. Tem gente que é assim. A pessoa não pensa nas consequências. Só que o Senhor pôs o espinho na carne de Paulo para quê? Para ele pensar nas consequências. Então, muitas das vezes o sofrimento que você passa na tua casa, na tua família, é para que o Senhor puxe essa rédea na tua vida, para você pensar nas consequências, para você pesar nos atos que você vai praticar amanhã. Porque dependendo de cada situação que você tomar, elas vão causar consequências, desdobramentos lá na frente. Então você tem que pensar o que você vai falar para aquela pessoa. Você tem que parar e pensar qual atitude você vai tomar naquele problema que você está vivendo hoje. Como que você vai resolver esse problema? Que aos seus olhos parece insolúvel, mas o Senhor tem a solução. Sabe qual que é a solução? Quando você se entrega e se rende ao Senhor. E aqui, o espinho na carne, qual que era o objetivo? É que Paulo se rendesse à vontade do Senhor. O Senhor não colocou o espinho na carne para torturar ele, para fazer ele sofrer, não, mas para que ele se rendesse ao Senhor, à vontade de Deus. Mesma coisa de Jesus. Jesus, ele recebeu, né, aquele sofrimento, aquela angústia, porque ele sabia que ele tinha que cumprir um propósito na vida dele. Né? E nós passamos por tribulações, passamos por guerras, por lutas, por dificuldades. E nós temos que aprender, sabe o quê? Na nossa angústia, na nossa dificuldade, a gente entregar a nossa vida ao Senhor. A gente vir na casa do Senhor, vir na igreja. Porque as pessoas são assim, quando elas passam por um problema, a primeira coisa que elas fazem é parar de ir na igreja.
A pessoa passa por problema, a primeira coisa é que ela some da igreja, né? Aí quando ela está com um problema, a angústia, ela volta. Depois resolve, ela some. Então a pessoa tem que aprender a ter uma constância, vir na casa do Senhor, buscar, orar, porque em todo tempo o Senhor quer estar perto de você. Em todo tempo o Senhor, Ele quer te ajudar nas tuas aflições, mas é preciso que você esteja próximo dEle. É preciso que você esteja perto do Senhor. É preciso que você busque a presença dEle. O apóstolo Paulo segue dizendo assim, ó, lá no versículo 7, 4, 7, ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência e o poder de Deus, e não de nós, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se, torne-se abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não andando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então o apóstolo Paulo estava nos dizendo aqui que nós podemos ser abatidos, porém não destruídos, né? Podemos ser, desamparados, porém não abatidos. Podemos estar passando por guerras e lutas, mas o Senhor, Ele nos sustenta em todas as nossas guerras, em todas aquelas aflições que você passa. E uma das piores aflições que nós passamos na nossa alma, quando dói na alma, aquela palavra que aquela pessoa falou, aquela luta que você enfrenta com familiares, com filhos, com parentes, com pai, com mãe, com pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes nos trazem tanta angústia, tanta agonia, tanto sofrimento, né? O Senhor tem o quê? Ele tem um amparo. Mas para isso você tem que se aproximar do Senhor. Entendeu? Porque a Bíblia fala que aqueles que me buscam, aqueles que se achegarem a mim, eu me achegarei a vós. Mas aqueles que se afastam do Senhor, o Senhor também se afasta deles também. Então, para que o Senhor possa vir com o seu bálsamo de cura e curar as feridas da sua alma, é necessário que você se aproxime dele. É necessário, que você não se desanime, porque hoje o que mais tem é gente desanimada. A pessoa se desanima da vida, quer tirar a própria vida, a pessoa fica angustiada e ela quer tirar a própria vida. Então é necessário o quê? Nós buscarmos o Senhor, nós nos rendermos aos pés do Senhor. Por quê? Porque ele fala aqui que é uma leve e momentânea tribulação. Por quê? Porque o sofrimento ele tem início, meio e fim. Uma hora ele vai acabar. Ele é temporal, ele é momentâneo. Mas a graça e a glória do Senhor, elas são eternas. Elas são permanentes. Então você está querendo dizer o quê? Que eu vou viver a vida inteira sofrendo? Não. É que você tem que viver, sabe como? Com os teus sofrimentos, você aprender a entregar as tuas guerras e lutas ao Senhor, para que Ele possa guerrear junto com você as suas guerras. Para que o Senhor Jesus, Ele carregue todo o peso, todo o fardo nos seus ombros, e deixar o seu fardo leve. Amém? Porque muitas das vezes o nosso fardo ele é muito pesado. E muitas das vezes as pessoas elas se recusam. Eu vou em igreja, vou ser crente, não sei o que lá. A pessoa fica rejeitando, só que ela vai sendo esmagada na sua alma
né, pelo peso das guerras e das lutas. Então ela tem que buscar o quê? Ela não tem um refrigério, ela não tem uma válvula de escape. Ela queria uma panela de pressão. Sabe aquela panela de pressão quando entope a válvula, uma hora que explode? Tem gente que é assim. Então o Senhor Jesus, ele é a válvula de escape da tua vida, né? Ele está aqui para aliviar a dor da sua alma, aliviar a dor do seu corpo, da sua mente, para que Ele quer entrar na sua guerra. Mas para isso você tem que deixar Ele entrar na sua guerra. Porque tem pessoas que elas são tão duras de coração, elas são tão arrogantes, elas são tão egoístas, que elas não permitem que o Senhor entre. Eu queria colocar o apóstolo Paulo. Ele era tão soberbo, né? Porque antes ele era muito soberbo, porque ele estudou os pés de Gamaliel. Ele era um homem muito sábio, muito culto. Ele era perseguidor de cristãos. Ele matava os crentes. Quando ele era Saulo, ele perseguia a igreja, né? Ele tinha soldados ao seu comando. Então ele era um homem arrogante. Então por isso que o Senhor permitiu um espinho na carne dele. Para quê? Para ele abaixar a bola dele, né? Ele falou: abaixa um pouco a bola aí, Paulo. Você é muito arrogante. Então tem pessoas que hoje em dia o Senhor até põe um espinho na carne dela, mas ela é tão arrogante, que até no leito de morte, já vi pessoas que a gente já foi no hospital para falar de Jesus e a pessoa: eu não quero saber de ser crente. O cara morre no leito de hospital, mas não entrega a vida para Jesus. Ele prefere ir para o inferno, ele prefere perder a vida dele, perder a salvação dele, do que falar assim: eu vou me humilhar esse crente, não sei o quê. Só que ele não entrega a vida dele para ser salvo, né? E quantas pessoas a gente já viu no hospital, né? Que as pessoas são arrogantes, as pessoas estão num leito de morte, estão sofrendo, porque até Deus permitiu ela ali, naquele sofrimento, para quê? Para ela aprender a confiar no Senhor. E quando você aprende a confiar, sabe o que Deus faz? Ele tira toda essa carga da sua vida. Ele alivia esse peso. Ele te dá um caminho, ele te dá um escape. Ele vai te dar um escape desse problema. Ele vai te dar uma luz, ele vai te dar uma solução, né? Às vezes você pode achar esse problema insolúvel. Esse problema que eu estou vivendo não tem jeito. Mas quando o Senhor entra na sua guerra, Ele dá jeito. Ele abre caminho onde não tem caminho. Ele abre porta onde não tem portas. Ele dá solução quando você imagina: está tudo perdido, não tem mais solução para a minha vida. O Senhor, Ele tem solução para os seus problemas. Entendeu? Ele tem solução para você. Ele tem, mas só que para isso você tem que reconhecer que só Ele é Deus na tua vida. Para isso você tem que buscar o reconhecimento do Senhor. Por quê? Lá em 1 Coríntios capítulo 10, lá no versículo 13, o Senhor diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Amém? Hoje Deus, Ele quer te dar forças para você suportar. Amém? Porque essa tentação humana não é aquela tentação só de cair em pecado, né? São as tentações das guerras e das lutas, que são tão pesadas sobre a nossa vida, né? E o Senhor, Ele fala assim, que não te veio tentação humana que você não possa suportar. E quando Ele está com você, Ele te dá o alívio, Ele te dá o escape, Ele te dá o refrigério, Ele dá o bálsamo de cura para a tua alma. Então, que esta noite você possa, né? Você possa procurar no Senhor esse refrigério, que você possa procurar em Deus essa força, que você possa, né, entregar ao Senhor os teus caminhos, que você possa poder confiar nele e entregar a tua vida, né? Porque, por que a gente está falando disso? Porque é fácil ficar falando aqui de bênção, profetizar bênção na tua vida e não sei o quê, e você está vivendo uma situação de dificuldade, uma situação de guerra, né? Porque a pessoa, quando ela está, vou dar um exemplo, quando a pessoa está com fome, não adianta você falar um monte de palavra bonita, ela quer matar a fome dela. Porque quando ela está com fome, a dor da fome é tão grande que ela não consegue nem ouvir nem raciocinar. Ela precisa primeiro matar a fome dela para poder pensar e raciocinar. Então o Senhor, Ele quer dar esse alívio para você, para que você possa compreender as coisas que Ele tem para a tua vida, para que você possa entender que o Senhor tem para a tua vida. E para finalizar, lá em Filipenses no capítulo 4, lá no versículo 6, ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente, em Cristo Jesus. Amém? Que o apóstolo Paulo dizendo,
para nós não andarmos ansiosos. Só porque a ansiedade, ela é o oposto da fé. A ansiedade faz você andar para trás. Amém? E a Bíblia fala, né, que a tua ansiedade, ela não acrescenta um minuto de vida para você. Muito pelo contrário, a ansiedade, ela drena a tua vida. A ansiedade, ela drena as tuas forças. A ansiedade, ela drena a tua vida, a tua força vital. Você fica fraco, você fica angustiado, você fica atemorizado. Você fica com medo do amanhã, você fica com medo do que vai ser amanhã, o que vai ser, né, com fulano, com o Beltrano, com a minha vida. Então a ansiedade, ela faz o quê? Ela te tortura, ela tortura a tua mente, ela tortura a tua alma, o teu coração. A ansiedade, ela corrói você por dentro. Então, ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições em oração. O que você tem que fazer? Você está ansioso? Sabe o que você tem que fazer? Vai orar, vai se ajoelhar, vai aos pés do Senhor, vem aqui na igreja, busca oração, vem para os cultos, toma a Santa Ceia, vem orar, vem participar das campanhas, porque o Senhor, ele vai te dar a luz no fim desse túnel, ele vai te dar paz que excede todo entendimento, e vai guardar o seu coração e a sua mente, para que quando você enfrentar a maior guerra da tua vida, você vai estar em paz, sabendo da tua responsabilidade. Você não vai estar angustiado ao ponto de morrer, mas você vai estar em paz sabendo que o Senhor, ele está à frente da tua guerra. O Senhor, ele está segurando você na tua mão, para que quando você enfrentar essa guerra, você sabe, essa guerra veio na minha vida, mas o Senhor está à frente. Eu ponho o Senhor à frente desse gigante, à frente dessa batalha. Eu sei que o Senhor vai me dar vitória e Ele vai me fazer ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então essa palavra que eu trago para você, para que você não desista, para que você venha na igreja, venha na casa do Senhor. Às vezes bate aquela angústia, aquela ansiedade, né? Aquela preocupação, eu não vou, estou triste com isso. Só que eu aprendi com uma bispa muito querida dizendo assim, né? Sempre falou para a gente assim, se interna na igreja. Se você está com um problema, sabe o que é se internar? Venha nos cultos e guerreia. Por quê? Porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. É contra a igreja, não é contra o indivíduo. Quando nós estamos como igreja, as portas do inferno lá não prevalecem contra você. Mas quando você está sozinho lá, né, o inimigo, ele tem força para te derrubar. Mas quando você está em unidade no corpo, está debaixo da cobertura da igreja, sabe o que acontece? O Senhor te dá vitória. Vem aqui, apóstolo, me ajudar a orar. O Senhor vai te dar vitória em nome de angústia. Em nome de Jesus. Toda angústia vai sair do teu coração em nome de Jesus. Amém? Fica de pé no teu lugar. Nós já vamos encerrar. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, Sim, Pai. Nós apresentamos cada vida aqui, presidente, cada vida que nos assiste, Pai, que hoje passa um momento de angústia, de tribulação, de guerra, de luta, que está pensando até em suicídio, pensando em morte, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha agora, Pai, com os Teus anjos, Pai, trazer o livramento. O Senhor venha entrar com providência nesse problema que essa pessoa está vivendo. O Senhor venha entrar, Pai, agora com a solução, abrindo portas, quebrando toda arma forjada, quebrando toda estratégia do inimigo, quebrando toda situação contrária, toda a guerra espiritual seja desfeita agora na tua vida. Em nome de Jesus, Pai, visita cada vida aqui esta noite, que nos assistem, Pai. Visita agora, Pai, manda o teu anjo, Pai, quebra o laço do inimigo, quebra toda arma forjada, quebra toda obra maligna que foi feita contra essas vidas, seja despedaçado o laço, despedaçado agora, em nome de Jesus, todo o mal, toda palavra de maldição que foi lançada contra a tua vida, nós agora abatemos essa palavra, colocamos por terra essa palavra de maldição agora, em nome de Jesus, que a tua mente agora seja liberta, saia toda essa névoa, toda a situação que deixa a tua mente cegada, toda a cegueira, todas as escamas dos olhos vai sair agora da tua mente, toda a tribulação, toda a tristeza vai sair agora do teu coração. Sim, meu Deus. E eu profetizo caminhos abertos, portas abertas sobre a tua vida. Eu profetizo um tempo de libertação sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Sim, meu Deus. Vai libertando mesmo, vai curando, vai transformando, meu Deus.
Ah, Senhor, visita o interior de cada pessoa aqui presente, cada pessoa que está nos assistindo, Senhor. Vai limpando o interior, vai tirando as mágoas, tirando toda tribulação, toda angústia. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que toda oposição que se levanta contra a vida dos teus filhos vai cair por terra, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a vida deles, as tuas bênçãos, que elas enriquecem e não acrescentam dores. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu zelo, pelo teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Amados, a palavra do Senhor foi pregada, foi uma bênção, né? Glória a Deus, apóstolo. E nós vencemos as nossas guerras, nossas lutas, também de uma outra maneira, através de dízimos e através de ofertas. Dízimo é tudo aquilo que passa na tua mão e você devolve ao Senhor 10%. E oferta é tudo aquilo que você quer entregar com liberdade ao Senhor para você prosperar. Então hoje, nesse mover, se alguém deseja envelope aqui? Não? Amém. Tem o QR Code. Se alguém quiser entregar a oferta pela chave Pix, está aí o QR Code na parede. E nossa chave Pix para você que está online é 712doi@gmail.com. Agora no mês de setembro nós tivemos grandes desafios, né? Onde o Senhor me levou a conquistar algumas situações, algumas demandas, né, de cestas básicas, tudo. E a gente nunca consegue cumprir com tudo aquilo que a gente deseja fazer. Mas eu creio que o Senhor agora no mês de outubro vai providenciar para que nós consigamos ajudar mais famílias, né? Porque a nossa intenção aqui não é arrancar a lã da ovelha. Aqui nós queremos abençoar, ajudar. Porque a nossa intenção, nosso ministério é com essa visão. Se você é empresário e deseja nos ajudar, nos procure. Porque aí eu vou te falar como você pode ajudar. Tá bom? Então, amados, deixa eu orar pela vida profissional e financeira de cada um. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida profissional, a vida financeira dos teus filhos. Abre, Senhor, as janelas dos céus, dá novas estratégias, coloca recursos nas mãos deles. Não deixa faltar, Senhor, o mantimento na mesa, não deixa faltar as necessidades dos teus filhos. E eu creio que o Senhor vai prosperar cada um, em nome de Jesus Cristo, independente daquele que oferta ou aquele que não oferta. A tua prosperidade vai invadir a vida de cada família. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Continua com sua mão levantada. Quer ajuntar assim para não perder nenhum caldinho? Vamos orar, que eu vou dar a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a tua casa. Que as ricas doces bênçãos, doces consolações estejam sobre você, sobre a sua família. Vá em paz, na graça, na paz, no amor de Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Aplausos.